Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Vamos ler o verso 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E como efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ainda à Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Vamos orar. Senhor, nós entregamos com confiança e gratidão a Tua palavra lida nas Tuas mãos, te suplicando que o Senhor nos favoreça em mais essa noite de reunião do Teu povo. E pela Tua misericórdia encontre um caminho para falar aos nossos corações, pessoalmente e congregacionalmente. Instrui-nos por meio da Tua palavra. Confiamos na Tua promessa de que sob Tuas vistas o Senhor nos daria conselhos e nos instruiria e nos ensinaria o caminho que deveríamos seguir. Por isso nos fala
Senhor, ao coração, traz luz à tua palavra e luz ao nosso homem interior. Te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós concluímos essa panorâmica da Epístola aos Romanos dentro do escopo do Evangelho de Paulo, que nós temos então compartilhado. Na próxima reunião já será introduzida a Epístola aos Colossenses e, durante o mês de janeiro, conforme anunciamos, estaremos nessas epístolas de Colossenses e de Efésios, completando esse assunto definitivamente, a vida e o serviço, o ministério de Paulo. Esse último ponto que estamos abordando são os fundamentos do Evangelho de Paulo. Então, o que nós vimos até aqui, um muito breve resumo, nessa epístola aos Romanos, é que o pilar mais central do Evangelho de Paulo é a justificação pela graça por meio da fé. Desse pilar decorrem todos os outros. Ou se fizermos e usarmos a metáfora de um edifício, podemos dizer que sem esse fundamento nada pode ser edificado. Ele é o fundamento central. Nós fomos justificados pela graça, apenas pela graça, baseado na obra consumada e perfeita do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tudo foi feito. Então, a responsabilidade que foi trazida a nós, baseado na obra consumada de Cristo, foi apenas uma: lançarmos-nos em confiança sobre esta obra consumada. Nada mais pode nem deve ser feito. Então, se nós já nos lançamos, cada um de nós presente aqui, nós já nos lançamos em confiança, nossas vidas e coração, ao nosso Senhor Jesus, como o pleno, suficiente Salvador, então, e cremos nele, então nós somos justificados pela graça. Ponto final. Nada mais pode ou precisa ser acrescentado. E louvado seja Deus por isso. Nós lemos aí mesmo já, quando introduzimos, Romanos 8:3. Olhe de novo, por favor, para a sua Bíblia. Romanos 8:3, aquelas 3 palavrazinhas no meio do verso são muito preciosas. Dizem na versão que eu estou lendo assim: isso fez Deus. Aquilo que era impossível à lei, porque ela estava enferma pela carne. Vamos entrar hoje em mais detalhes sobre isso, para nos ajudar a compreensão, não ficarmos com as palavras aí soltas no ar, mas compreendemos bem o que isso significa na nossa experiência. Então, a lei era ineficaz para aperfeiçoar a carne. Ela estava enferma pela carne, acompanha aí. Então nós temos essa expressão no verso 3. Isso fez Deus. Lindíssima frase. Em 3 palavras resume toda a obra consumada de Cristo. Aquilo que a lei não podia fazer, mesmo que testificando nas nossas consciências assim: você está errado. O caminho que você está andando é equivocado. Você, de alguma maneira, está vivendo uma vida alienada de Deus e até de você mesmo. Mesmo que nossos corações dissessem isso, nós não tínhamos recursos para reordenar a nossa vida. Esse era o grande problema. Se tivéssemos, nosso Senhor Jesus não precisava ter sofrido na cruz. A morte de Cristo seria desnecessária. Mas a morte de Cristo foi tão necessária que então esse veredito final foi dado sobre as nossas vidas. Como um basta, chega, você não pode se arrumar, você não pode se consertar, você não pode se reformar. E nem precisa. Se você, com sinceridade, aqui não há lugar para hipocrisia. Se você compreendeu isso na sua experiência e já lançou-se em confiança a um Salvador fora de você, então ele te recebeu.
A todos quantos receberam a ele, se lançaram em confiança a ele, deu-lhes o poder de serem feitos, então não eram antes, é claro, serem feitos filhos de Deus. E João vai explicar quem são esses. Ele diz, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, irmãos, o que é crer? Numa definição muito simples. Crer é lançar-se em confiança sobre outro. Só. O sentido mais exato dessa palavra, como ele é usado na Bíblia, é esse aí mesmo. Lançar-se em confiança a outro. Então, nossas reservas, recursos, iniciativas, seja o que for, promessas, foram todas esgotadas. E nós chegamos ao fim em nossa experiência passada, né? Espero que tenha sido assim com cada um de nós que está sentado aqui nessa noite. Então, quando nós chegamos àquele fim, o que nós fizemos? Ao invés de irmos para o manicômio, não é? E buscarmos o psiquiatra para tentar nos ajudar, ou dado um tiro na cabeça, nós nos lançamos em confiança sobre o nosso Senhor Jesus. E o que ele fez? Ele fez aquilo que ele prometeu que faria. Ele nos recebeu. E a todos os que o receberam, são os que creram, os que se lançaram em confiança a ele. Ele deu a eles o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa é a justificação, pela graça por meio da fé. Graças ao Senhor, se essa não é a experiência de todos os que estão aqui, sem dúvida, é a experiência da grande maioria dos que estão aqui. Queira o Senhor que essa seja, amados irmãos e outros que estão aqui nessa noite. Possa o Senhor, permita o Senhor, que essa seja a experiência de cada um de vocês. Não há outro recurso para que nós possamos ser mudados. Às vezes, é necessário que nós caminhemos algumas milhas num caminho miserável, infeliz, frustrante. Podemos até ter algumas realizações. Quem sabe realizações de trabalho, realizações de promoção, realizações universitárias, quem sabe, mas são nada no frigir dos ovos, né? Não trazem realização do espírito, do coração, do homem interior. Então, de alguma maneira, às vezes, precisamos andar por caminhos muito infelizes, mas o nosso bondoso Senhor administra esses caminhos, o caminho daqueles que Ele, desde a eternidade, no seu coração, separou para conhecerem o Senhor Jesus. Mas como nós não sabemos quem são esses, porque isso é uma escolha livre de Deus, então nós temos sim uma responsabilidade que é nossa e não de Deus. E a responsabilidade nossa é: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso vale para os que pertencem ao Senhor e vale para os que não pertencem ao Senhor. Estevão, quando pregou o Evangelho e foi morto, apedrejado por causa da sua pregação, ele disse exatamente isso àquelas pessoas. Ele disse: homens de dura cerviz. Ele está dizendo, vocês, em outras palavras, né? Vocês não ouviram o que eu disse a respeito do Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Por que vocês não dobram a cerviz? Essa é a nossa responsabilidade. E cada um daqueles que não conhece o Senhor pessoalmente, aqui nessa noite, deve responder essa pergunta para si mesmo. Por que eu não dobro minha cerviz diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do único que é o caminho da salvação de Deus preparada para todos os homens? Então, isso é justificação pela graça. Basta um ato, basta uma reação sincera de depositar e entregar os nossos corações a um fiel e suficiente Salvador. Justificados, pois, pela fé, não pelas obras, não por reforma de vida, mas pela fé. O resultado nos nossos corações será: temos paz com Deus. Romanos 5. Então já examinamos esse pilar. E nós, a partir daí, nós dividimos os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos em dois pares.
Os primeiros dois pares, o primeiro par, os primeiros dois capítulos, Romanos 5 e 6, nos explicam o que é um homem ou uma mulher estarem em Adão, ou seja, serem simplesmente homens naturais, e o que significa um homem ou uma mulher estarem em Cristo, Romanos capítulo 6. Como nós já explicamos, vamos voltar a isso que precisamos concluir hoje esse tema, e esse assunto já foi ministrado. Depois nós falamos sobre o segundo par, Romanos 7 e Romanos 8. Por favor, nunca se esqueça isso, porque você vai ler o livro de Romanos com outra compreensão, se isso for mantido em mente. Então, Romanos 5 é o capítulo do em Adão. Em Adão todos morrem. Adão é o cabeça natural da raça decaída. Depois, Romanos 6, em Cristo. Então, nós fomos unidos a Cristo Jesus, estamos em Cristo Jesus e nele nós fomos até mesmo batizados, incluídos, imersos na sua morte, quando nós recebemos o batismo nas águas. Nós estamos testemunhando pela confissão do nome do Senhor Jesus e a água do batismo, que nós já passamos da morte para a vida e pertencemos ao nosso Senhor Jesus. E ninguém nos separará dele nunca mais, nem agora e para sempre. Então, capítulo 6, em união com Cristo, em Cristo. Capítulo 7, vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, para completar o que começamos na reunião passada, e o nosso foco hoje será Romanos 8, a vida no Espírito. Buscar, com a ajuda do Senhor, explicar um pouquinho do que seria isso, segundo Romanos capítulo 8. Mas então, o par último aí desses 4 capítulos. Romanos 7 e 8, último par. Romanos 7, podemos dar o título de Na Carne. O que é viver na carne? O que é andar na carne? Quais são as consequências? Isso entra até mesmo pelo início do capítulo 8. E aí a ênfase maior do capítulo 8, então, é no Espírito. Então, vamos repetir. Romanos 7, na carne. Romanos 8, no Espírito. Agora, irmãos, vamos buscar ser bastante cuidadosos nas palavras quando nós buscamos compartilhar esses temas. Então, por favor, me escute, para ver como às vezes nós cometemos alguns erros na maneira de colocar. E é bom que corrijamos. Quando falamos assim, quando nós praticamos algo que desagrade a Deus, e o Espírito Santo então testifica isso conosco, que praticamos algo que desagradamos a Deus, é porque nós estamos em Adão. Nunca diga isso, porque está errado. Nunca mais aquele que pertence ao Senhor Jesus pode estar em Adão, porque não há como estarmos os dois ao mesmo tempo. Do contrário, o nosso batismo não significa nada. O batismo é só uma figura, sem sentido. Porque o nosso batismo está dizendo, nós estávamos em Adão, e tudo que concerne a ele nos dominava. Então, preste atenção, por favor. Nós não tínhamos outra opção quando nós estávamos lá em Adão. Nós só andávamos segundo a carne, não é? E na reunião passada nós lemos os versículos, se é que precisávamos, e precisamos, né? É a base da palavra de Deus, mas a nossa experiência está aí gritando para nós. Quando nós olhamos o nosso passado, quando não pertencíamos ao Senhor Jesus, como que nós andávamos? Nós andávamos do jeito que nós queríamos. Embora não levasse a nada, só dor, sofrimento, frustração, infelicidade, não é? Mas era assim que nós andávamos e era assim que nós queríamos. E ai daquele que interrompesse o nosso caminho, não é? Porque quem está em Adão só anda na carne, não tem outra opção. Agora, pela graça de Deus, aqueles que creram no Senhor Jesus, eles estão em união com o Senhor Jesus. E eles testemunharam isso no batismo. Eles testemunharam que já passaram da morte para a vida, não é? E nós estamos pela fé em união com Cristo. Ele é nosso, nós somos dele. Nós estamos nele, ele está em nós. Não é isso que a Bíblia ensina? Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Só o cristão conhece isso, não é? Quem está em Adão não conhece isso. Só quem está em Cristo. Então nunca diga, em nenhum momento, que algum cristão verdadeiro possa estar em Adão.
Se ele estiver em Adão, ele não é cristão. Ele nunca se converteu. Todos aqueles que pertencem ao Senhor estão nele, em união com Cristo. Agora, isso é uma primeira coisa. Agora, tem uma segunda coisa, que toca esse último par aí, Romanos 7, 8. Aqueles que estão em união com o Senhor Jesus, ou que estão em Cristo, eles podem, por responsabilidade deles, eles podem andar na carne ou eles podem andar no Espírito. Irmãos, o ensino do Novo Testamento é muito consistente nesse tema. Eu não sei como podem alguns pregadores, teólogos, evangélicos, dizerem que não existe algo como cristão carnal. Eles dizem assim: não existe essa tal coisa, cristão carnal. Se é carnal, não é cristão. Um engano, um equívoco terrível, de acordo com o ensino da Bíblia. Por exemplo, o que nós lemos na introdução em Romanos 5,16? Primeiro, para quem que foi escrito? Foi escrito para cristãos ou para não cristãos? Quem eram os Gálatas? Cristãos ou não cristãos? Ora, irmãos, Paulo escreve a epístola às igrejas da Galácia, não é? Se da igreja da Galácia não tem cristãos, então não é igreja. Então ele escreve assim para as igrejas da Galácia: andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça, a concupiscência da carne. Se não é possível para o cristão andar na carne, então para que escrever uma coisa dessa? Todo cristão vai andar no Espírito, não é evidente? Então, e ele explica mais, nós já lemos na introdução para nos ajudar nesse contexto aí. Ele diz assim: porque, ele vai explicar ainda, a carne luta. Luta contra quem? Contra o Espírito. Porque são opostos entre si. E ele reforça: o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Agora vamos voltar lá para o homem não regenerado. Vamos voltar para em Adão. Todos os que estão em Adão não têm essa luta, porque eles somente vivem segundo a carne. Claro, eles não têm o Espírito Santo morando neles. Eles não sabem o que é vida cristã, não sabem o que é agradar a Deus. Vivem fazendo o seu próprio querer, todo o tempo. É só o cristão que tem esse conflito entre a carne e o Espírito, né? Por isso nós dissemos que é quase uma loucura para o cristão tentar compartilhar as lutas espirituais dele, escute bem, com alguém que não pertence a Cristo. Então pense, por exemplo, num profissional não cristão, seja na área de psiquiatria ou até na área de psicologia. Se ele é cristão, é outra história. Mas se ele não é cristão, ele vai ouvir as lutas espirituais de um cristão, ele não tem capacidade de entendê-las. Ele vai interpretá-las como? Psicologicamente. Ele não consegue interpretá-las espiritualmente, porque ele não tem natureza de Deus, não tem experiência espiritual, né? Então é muito importante, irmãos, compreendermos isso. Graças ao Senhor porque recebemos a ajuda daqueles que compreendem a vida cristã, a vida espiritual e a psicologia. Graças ao Senhor por esse, né? Deveria ser assim, porque a forma, o padrão, o molde em que Deus estruturou o homem passa por tudo isso. Nós não somos apenas seres psíquicos, nós somos seres espirituais, não é? Então que isso tudo fique bem claro para o nosso coração. Toda a cura, toda a solução para as nossas questões espirituais estão no espírito, não estão na mente. Estão na nossa relação com Deus, na nossa vida de união com Cristo. Muito importante, irmãos, para nós que pertencemos ao Senhor, né? Então, tendo colocado isso primeiro, talvez a gente volte em uma ou duas coisas que já falamos aqui, mas eu queria buscar mesmo, com a ajuda do Senhor, ser bastante didático essa noite. Então olha por favor para a sua Bíblia. Mais uma vez, Romanos 7, verso 22. Queria separar com os irmãos 4 vezes em que essa palavra lei aparece aqui. Muito bonito, muito instrutivo, muito rico esse ensino. Vamos localizar aí. Eu gostaria muito que você anotasse essas expressões para serem compartilhadas hoje e no domingo pela manhã. Nos ajudaria bastante voltar nesse assunto com mais calma, junto a outros irmãos. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então,
Registre aí, preste atenção. Primeira lei mencionada aí. Lei de Deus. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Separe aí também, por favor. Lei da minha mente. Segunda lei. Agora vamos a Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Terceira lei. Lei do Espírito da vida, que opera em Cristo Jesus. E, por último, na sequência aí, a quarta lei. Te livrou da lei do pecado e da morte. 4 leis. Vamos falar um pouco sobre elas. Sem muita detença, que aí nós vamos além disso. Primeira lei, lei de Deus, não preciso explicar. Lei de Deus é aquela que foi externada, coloquemos assim, nos chamados 10 mandamentos. Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, etc. Que refletem a santidade e o caráter de Deus. Essa é a lei de Deus. Todos os homens, quer pertençam ao Senhor Jesus ou não, quer conheçam o Senhor Jesus ou não, têm a lei de Deus gravada nas suas consciências. Ouviu bem isso, querido irmão? Por isso, deixe-me citar um exemplo para você, interessante para você ver como funciona. O que explica os assassinos em série, por exemplo, deixarem marcas, evidências, sinais, caminhos, bilhetes, contatos, que deixem a trilha dos seus malfeitos? Se ele não é um absoluto sociopata, então ele é realmente maluco, não é? No que concerne aí a questão mental, e existe realmente, o pecado fez muitos malucos, não é? Que não tem nenhum senso de nada, não é? São realmente psicopatas, né? Mas se isso então não é assim, não chega a esse nível, por que essas pessoas deixam os rastros? Sabe qual é a única explicação possível? As consciências testificam da maldade dos atos. E, na medida em que essas maldades vão sendo praticadas, a consciência, o falar da consciência àquele indivíduo se torna insuportável. Literalmente insuportável. Então, alguns voluntariamente se entregam às autoridades, outros se matam, não é? Outros fazem o que podem para serem capturados, não é? A lei de Deus está gravada no coração, na mente, na consciência de todos os homens. Então, se você for para trás na sua epístola aos Romanos, de Paulo aos Romanos, olha o que diz lá no capítulo 2, olhe com atenção. 2,14. E você vai ver agora no texto que eu busquei explicar aqui com esse exemplo. Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei? Gentios que não têm lei. Então eles não faziam parte do povo da aliança, do povo judeu, não tinham recebido nada dos oráculos de Deus, não conheciam nada sobre o caráter de Deus revelado na lei, certo? Então eram gentios que não têm lei. Acompanha aí. Quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, eles compreendem que mentir não está certo, que enganar não está correto, que ele deve ser um cidadão que ande dessa ou daquela maneira. Por que o gentio, mesmo sem Deus, pode ser um bom cidadão? Certamente você já se fez essa pergunta, né? Por que há tantos bons cidadãos sem Deus? Sabe para onde que eles vão? Para o inferno. Mesmo sendo bons cidadãos. A não ser que eles recebam o Senhor Jesus. Não é? Mas por que pode haver bons cidadãos sem Deus? A explicação está aí na sua frente. Porque eles procedem por natureza de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, eles servem de lei para si mesmos. Mas o que significa isso? Servem de lei para si mesmos. Olha o verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações. Então note bem, irmão, esse versículo aí. Porque aí está a resposta. Todos os homens. E aí ele está dizendo os gentios, olhe bem.
Era aqueles que não tinham nada a ver com a lei de Deus, eram pagãos, completamente alienados. Mas está dizendo que eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações. E tem mais, olha aí, verso 15. Testemunhando-lhes também a consciência. Então a consciência deles dá testemunho para eles mesmos de que eles estão fazendo algo certo ou fazendo algo errado. E quando de alguma maneira eles buscam responder a essa lei da consciência, então eles fazem as coisas certas, mesmo não tendo o Senhor Jesus. Agora, o que determina o nosso destino diante de Deus? É se nós fazemos as coisas certas ou se fazemos as coisas erradas? Não. O que determina o nosso destino diante de Deus é se nós lançamos o nosso coração em confiança ao bendito Salvador que morreu na cruz do Calvário, pelos bonzinhos e pelos mauzinhos. Porque os bonzinhos e os mauzinhos estão na mesma cesta. Todos nasceram pecadores. E são incapazes de agradar a Deus pelo que são. E seja uma conduta boa ou seja uma conduta ruim, na balança de Deus, isso não faz diferença. A conduta ruim vai te causar mais problema. A conduta boa vai te levar a coisas boas, mas não a salvação. Se fosse assim, nosso Senhor Jesus não precisava ter sofrido e se oferecido. Então, esse verso é tão importante nessa epístola. Eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações e a consciência deles testemunha a favor ou contra, como já explicamos. E aí ele completa, e os seus pensamentos, está vendo? Mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso vai ter um clímax lá no verso 16, olha. No dia em que Deus, por meio de Jesus, julgar Deus, por meio de Jesus Cristo, porque aí está a única porta de salvação, ele vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Não é um verso solene? Todos comparecerão diante de Deus, para prestarem contas de suas vidas. Então, amados irmãos, essa é a lei de Deus. Voltando lá para Romanos 7:22. Está explicado então a primeira lei. Lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Como será que poderíamos explicar essa lei da minha mente? Há um verso importante em Jeremias 31, verso 33. Nosso querido irmão mencionou esse verso na reunião passada, no domingo pela noite. Quando o Senhor faz promessa de uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, ele diz assim: nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis. Então, o conflito que Paulo está narrando no capítulo 7, aqui também tome cuidado, porque há alguns comentaristas que dizem que esse capítulo 7 é o capítulo do homem não regenerado. Que quando Paulo escreveu Romanos 7, ele está lembrando da sua vida não regenerada. E isso é impossível. Porque o não regenerado, ele não tem essa lei da minha mente, porque ele não tem nessa mente as palavras de Deus impressas. Ele tem nessa mente aquela lei geral de Deus que nós falamos agora há pouco. Que testemunha se o que ele está fazendo é certo, o que ele está fazendo é errado. Essa lei de Deus geral, essa ele tem na sua consciência. Mas ele não tem isso que Paulo chama lei da minha mente. E nem tem isso que Paulo diz no verso 23, para você entender, olha aí. Vejo nos meus membros outra lei, nos meus membros tem outra lei, nós vamos já explicar qual lei que é essa, está aí na frente, que guerreia contra a lei da minha mente. De novo, isso é impossível em alguém que não seja um cristão. Ele não tem essa guerra. Ele só tem uma lei que o governa, não é? E é essa lei do pecado e da morte, que o leva para esse caminho de morte, de uma maneira ou de outra. Essa lei de Deus testemunha lá na consciência dele que ele está andando de uma maneira inadequada, equivocada. Então ele tem crise de consciência, mas ele não consegue reformar a sua vida, não é? Porque ele depende do Salvador. Do contrário, não tem reforma para ele. Pode ter melhoria, mas não tem novo nascimento. Não tem vida espiritual, né? Então, essa guerra, nas palavras do verso 23, só é possível no cristão.
lei guerreando, verso 23, contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Essa aqui, essa terceira lei aí, lei do pecado, é a mesma que está mencionada em Romanos 8:2, com o acréscimo do termo e da morte. Está vendo lá? Romanos 8:2, lei do pecado e da morte. Essa mesma que ele mencionou aqui em cima, chamando aqui só de lei do pecado, né? E mostrando que essa guerra entre lei da minha mente e lei do pecado. Porque no cristão, Deus cumpriu o que ele prometeu. Nas suas mentes eu imprimirei minhas leis. Então nós que somos cristãos, que pertencemos ao Senhor, temos as palavras do Senhor impressas no nosso coração. Agora nós vemos, terceira lei agora, estamos entrando. Paulo vai dizer aí que há aqui nos meus membros, como ele chama, uma outra lei. Lei do pecado e da morte. E ela guerreia contra a lei da minha mente, que conhece as palavras do Senhor, que conhece o Senhor, que foram implantadas aí pela operação do Espírito Santo do Senhor. Nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis. Então Paulo chama isso de lei da minha mente, não se esqueça. Aí então ele confronta essa lei com a próxima, verso 23, me faz prisioneiro da lei do pecado, que é a mesma lá, como já falei, de Romanos 8:2, lei do pecado e da morte. Agora, onde ela está? Onde ela opera? Aqui no verso 23, Paulo disse, nos meus membros. Viu aí? Final do verso 23. Lei do pecado que está nos meus membros. Aí nós poderíamos pensar assim que esses meus membros, eles se referem apenas ao nosso corpo exterior. Então poderíamos pensar, essa lei do pecado e da morte opera só no corpo exterior. Não, vai mais fundo do que o corpo. O corpo responde a ela. Mas vamos ver onde ela opera. Olha o verso 18. Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é onde? Na minha carne. Então essa expressão, na minha carne, é o termo mais geral que explica que essa questão de nós termos em Adão caído e nos tornado carnais, ocupou uma cidadela bem interior do que nós somos. Não é uma questão apenas de termos um corpo de pecado. É a questão que o pecado nos fez carnais. E essa é uma questão mais profunda do que apenas o corpo. Mas podemos dizer assim, o corpo responde, reage aos ditames, às ordens da carne, que é uma questão mais íntima, mais profunda. Podemos dizer que é uma questão espiritual, não é? Porque foi aí que o pecado lesou o homem, ele lesou o espírito do homem. E o espírito do homem morreu para Deus. Morreu para Deus, mas não morreu para o inimigo de Deus. E nem para o próprio homem, não é? Então ele anda sem Deus na carne. E o seu corpo, os seus membros, como ele diz, respondem a isso. Então ele pratica maldades com seu corpo, com seus membros, né? Porque ele responde aos ditames, às ordens da carne. Então, explicando um pouquinho melhor o verso 18. Quando Paulo diz assim, olha aí por favor para você entender. Eu sei que em mim, vírgula, isto é. Ele está fazendo uma coisa muito importante. Porque aqui está um outro erro que nós podemos cometer. É dizer assim, olha essa frase, um cristão dizendo isso. Eu sei que em mim não habita bem nenhum. Está certo ou está errado? Está errado. Porque o cristão está em Cristo, certo? Já explicamos isso. Ele não pode estar em outro lugar. Ele está em Cristo, em união com Cristo. E ele é habitado pelo Espírito Santo. Como que esse indivíduo pode dizer, em mim não habita bem nenhum? Isso é quase uma afronta à obra do Senhor e à habitação do Espírito Santo. Tem um bem que habita nele, que é o bem maior. Esse bem se chama o Espírito Santo de Deus. Ou o Espírito de Jesus Cristo. Tem algum bem maior? Então como ele pode dizer, em mim não habita bem nenhum? Sejamos cuidadosos, irmãos. Porque às vezes essas frases são usadas para desculpar, cobrir uma vida cristã pecaminosa. Infelizmente, essa é a verdade. Então o cristão está andando de um modo desagradável a Deus, aí o que ele tem para dizer? Ah, lá em Romanos 7 não fala mesmo? Eu sei que em mim não habita bem nenhum. Fala, não, Romanos 7 não ensina isso não. Leia sua Bíblia melhor. Você está equivocado. Romanos 7 ensina que na minha carne não habita bem nenhum. Mas Romanos 8 ensina que
porque eu estou em Cristo Jesus, eu estou aqui em Cristo Jesus, na minha carne não habita bem nenhum. Mas a lei do Espírito, olha ele aí, lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, já me livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Porque se não fosse assim, quem de nós poderia andar de modo agradável a Deus? Nenhum de nós. Nós temos que dizer, corpo de pecado, sou carnal, não é? Pecado habita em mim, na minha carne. Não é? Na minha carne nunca se diz, só diz em mim. Não é? Então, o que mais que eu posso fazer? É assim mesmo. A gente peca aqui, peca lá, peca acolá, aí confessa, pede perdão, e peca de novo, a história se repete. Irmão, que coisa miserável. O ensino de Romanos 8 é exatamente o contrário. Dizendo que se nós estamos aprendendo a permanecer no nosso Senhor, onde já fomos colocados, como já explicamos, é posição, ninguém nos tira dela. Mas se nós estamos aprendendo a permanecer nessa posição, nessa relação em que fomos colocados por Deus em Cristo, e isso é só outro nome para dizer, andem no Espírito, vivam no Espírito, então nós não iremos satisfazer as cobiças da nossa carne como cristãos. Nela vai continuar habitando o pecado. Então nós podemos e devemos dizer como Paulo, eu sei que em mim isto é. Vamos explicar bem. Na minha carne não habita bem nenhum. Não é? Mas olha, vamos dar um passinho para você entender esse assunto. Olha o verso 12 de Romanos 8, por favor. Romanos 8, 12. Olhem com atenção. Assim, pois, irmãos, tem muita coisa que ele já falou aqui, antes dele falar esse pois, tá certo? Se tivermos tempo, a gente explica um pouquinho mais. Mas olha aí. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos. Aqui queria reforçar para os irmãos que essa palavra é forte. Essa palavra é assim, você não tem alternativa, compreende? Você está amarrado, preso, constrangido foi a palavra usada. Você está com algema na carne. Então você só vai andar de maneira carnal, você só pode andar de maneira carnal, você só pode satisfazer a sua carne, você não pode fazer mais nada. Paulo está dizendo um não taxativo. Ele está dizendo não. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. Olhe bem esse versículo, irmão. E nunca mais permita você ficar se autoiludindo. Eu sei que em mim, como já falamos, não habita bem nenhum. É assim. E vamos indo, tropeçando e levantando. Não é? Não é esse o ensino da palavra de Deus. Porque todos os recursos já foram providenciados para nós. Nós estávamos em Adão. Agora nós estamos em Cristo. Nós tínhamos uma vida carnal. Agora o Espírito Santo de Deus veio morar, não é nos visitar, não. Ele veio selar nossa vida como sendo pertencente ao Senhor. Não é? Então agora, nós temos todos os recursos para agradarmos a Deus. E vivermos uma vida realizada. Porque nós temos que colocar essas duas coisas juntas. Agradar a Deus implica em sermos realizados. E desagradar a Deus implica em sermos infelizes. Não é questão apenas externa, não é? De nós não obedecermos o que está escrito na Bíblia, não andarmos de acordo com o que aprendemos, ou seja lá o que for. Não é essa a questão mais central. A questão central é que se o Senhor, nosso Senhor, que nos resgatou, não for agradado, nós não seremos felizes. Então, não somos devedores à carne, não é? Ou somos devedores, não à carne. Como se amarrados, constrangidos, Romanos 8,12, acompanha aí de novo, a viver segundo a carne. Porque se viverdes, então é uma opção, certo? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, o resultado vai ser esse. Frustração, perda, morte, infelicidade, falta de realização, né? Mas se, olha a outra expressão aqui importante, pelo Espírito. O que Lutero tentou fazer antes de se converter, que nós comentamos aqui mais de uma vez?
Ele tentou fazer isso que está escrito aqui sem o Espírito, né? Porque ele não era um convertido, ele era um religioso, mas que não conhecia realmente o Senhor Jesus Cristo e a salvação de Deus e a habitação do Espírito Santo, né? Então ele tentou mortificar a carne dele. Quanto mais ele mortificava, ele descobria que a carne estava mais viva. Quanto mais ele dizia, cala a boca, mais ela falava, né? Quanto mais ele dizia, não, não é por aí que você vai, mais ela queria ir. Quanto mais ele martirizava o seu corpo e dormia sem roupa na cela gelada, né, para tentar mortificar as paixões da carne, mais coisa ele via aflorar no seu coração, né? Mas então o que o versículo 13 diz? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Aí sim, aí está tudo certo. Porque nós temos o vigor, o poder, a lei de quem? A lei de quem? Desse que é chamado Espírito da vida. Compreende? Esse adjetivo vida está atrelado ao Espírito. Então não é assim, lei do Espírito da vida. É lei, vamos fazer uma pausa, lei desse Espírito da vida. Assim ele é designado, ele é o Espírito da vida. Então a lei desse Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. A lei desse Espírito da vida nos livra de andar segundo a carne. Então, se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque, veja o verso precioso, verso 15. Não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Interessante a expressão outra vez aí, né? Porque era assim que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor. Essa é a nossa história. Nós vivíamos cheios de medo. Você não tinha medo não, irmão? Antes de conhecer o Senhor? É mais fácil perguntar do que você não tinha medo. Não é? Porque você não confiava nas pessoas, você não confiava em nada. Parece que quanto mais coisa tinha, mais desconfiança você tinha. Quanto mais dinheiro no banco, mais frustração, mais problema. Quanto mais coisa para administrar, mais dor. Não é? Era um problema. Inquietação, insegurança, falta de paz, medo de perder a saúde, medo de perder o dinheiro, medo de perder os filhos, medo de acidente, medo de ser roubado, medo. Medo dominava a nossa vida. Não é? Então, não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. E tem um medo final aqui que eu não mencionei. É o mais sério deles. Nós tínhamos medo de Deus, medo do juízo de Deus, medo do inferno. Nós olhávamos a morte como uma porta escura, eu não sei nada que tem do lado de lá. E tenho muito medo. Medo, pavor. Nós ouvimos vez após vez. Só você assistiu um pouquinho de TV nas suas horas vagas e vai bastar. Os artistas aí falando isso, né? Há pouco tempo, uma artista famosa aí no Brasil, se não me engano, aquela chamada Suzana Vieira, uma artista antiga aí de TV. Ela disse exatamente isso. Eu tenho pavor da morte. Esse é o homem, ela só teve coragem de falar, o que os outros não têm. Não é? Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. É maravilhoso esse verso? Que paz, irmãos, que segurança. O que a morte significa para nós cristãos? Sabe o que um servo do Senhor disse uma vez sobre a morte? Ele disse assim, a morte é para os filhos de Deus a última mensageira da bem-aventurança eterna. Só. Por isso que Paulo disse, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que me é incomparavelmente melhor. É porque nossos olhos são míopes que nós temos dificuldades com a morte. Ela não significa nada. Nosso Senhor venceu a morte e nós somos dele, não há morte para nós. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Então, nós estamos lendo isso tudo aqui para explicar a lei do pecado e da morte.
Então ela opera na nossa carne, mas nós não somos constrangidos a viver segundo a carne. Paulo chama esse nosso corpo de corpo do pecado, ele usou essa expressão lá no capítulo 6, chama também de corpo dessa morte, ele usou essa expressão no capítulo 7. Nós estamos fazendo um estudo exaustivo de Romanos, cada expressão dessa seria muito interessante estudar, mas não é nosso objetivo para agora, para esse tempo, enfocando o evangelho de Paulo, né? Então me suporte aí. Paulo chama esse nosso corpo de corpo do pecado, chama de corpo dessa morte, diz que nesses membros operam a lei do pecado e da morte, mas tudo isso é por causa de uma coisa só. É porque quando o pecado entrou na natureza humana, nós nos tornamos carnais. Então ele vai dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mas graças a Deus ele tem algo mais para dizer, e esse algo é infinitamente superior. Depois ele chegar lá no verso 24 de Romanos 7, onde ele diz, desventurado o homem que eu sou. Ele está narrando a sua experiência até aqui, como se ele estivesse dizendo, como que eu vou viver dessa maneira? Eu sou de Deus, eu estou em Cristo, eu sei o que agrada a Deus e eu sei o que desagrada a Deus. Eu tenho uma lei da minha mente que me faz escravo da lei de Deus. Lei de Deus e lei da minha mente fazem um par. Mas eu vejo outra lei, particularmente através dos meus membros, é a lei do pecado e da morte. Ela guerreia contra a lei da minha mente. Eu sou um homem miserável. Até aí, ele está descrevendo sua experiência até aí. Então ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? E agora então entramos na questão da lei do Espírito da vida. A partir esse grito de libertação, chamemos assim, de Paulo em Romanos 7, 25. Qual é o grito de libertação? Olha aí, o último verso do capítulo 7. Irmão, alguém que diz que é um homem desventurado, certo? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E imediatamente escreve, graças a Deus por Jesus Cristo. Você acha que é um homem que já não conhecia o que isso significa? Você acha que não? Ele está narrando a sua experiência, não é? Então ele está dizendo, não, essa guerra, embora haja no meu interior, eu conheço o caminho de libertação. Eu sei qual é a maneira de viver uma vida vitoriosa sobre a carne. Eu sei que a lei do pecado e da morte não domina sobre mim, sobre minha vida e conduta. Eu sei que ela mora na minha carne. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que presta atenção, eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus. Aqui eu queria colocar uma coisa que talvez você possa nunca ter percebido. Então presta atenção nesse versículo. Quando ele diz de maneira que ele está falando sobre seu homem total. Ele não está falando uma parte de mim. Ele diz, eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Parece, amados irmãos, que há realmente algo muito precioso aqui. Quando ele fala ele está se referindo à pessoa inteira. Porque quando Deus nos colocou em Cristo, Ele não colocou metade de nós. Ele não colocou uma parte de nós, um terço de nós. Ele nos colocou totalmente em Cristo. Então quando ele fala assim, eu, de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei de Deus. É nele que eu estou, é a Ele que eu pertenço, o Espírito dele habita em mim. É uma propriedade completa. Só que essa propriedade completa ainda tem uma questão. Nessa propriedade completa do nosso Senhor, existe um terreno que se chama a carne. A carne. E nesse terreno nós experimentamos uma luta. A carne contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Não é? Mas é como se Paulo colocasse assim, vamos usar a mesma figura de outra maneira. Todo esse território aqui pertence ao Senhor Jesus. Ele comprou toda essa propriedade, não ficou nada para trás. Mas então nós vemos que lá naquele cantinho tem uma casinha à parte ali, e de vez em quando sai um escorpião lá de dentro, apavorando todo mundo que está aqui. Não é? E Paulo chama aquele ambiente lá de a carne, onde opera a lei do pecado e da morte. Onde está isso? Não está fora dessa propriedade comprada. Está dentro da propriedade comprada. Mas essa propriedade foi comprada, foi santificada, foi selada com o Espírito de Deus. Essa esfera de rebelião na propriedade comprada permanece.
mas será brevemente e finalmente encerrada. Quando? Quando nosso Senhor Jesus retornar. Então nós temos 1 Coríntios 15, que vai dizer assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? A força do pecado é a lei, e o resultado disso é a morte. Um ponto final será dado, porque na cruz de Cristo já foi dado. Quando nosso Senhor Jesus voltar, o ponto final vai ser só demonstrado, porque o ponto final já foi dado. Ele já venceu o pecado, já venceu a morte, já venceu a carne e tudo que era contrário a ele. Ele é o eterno vencedor, triunfante. E nós já experimentamos isso lá no nosso homem interior. Agora estou falando de experiência, não de posição. Nós estamos experimentando isso nos nossos sentimentos, pensamentos, no nosso coração, na nossa alma, vamos chamar assim. E nós vamos experimentar plenamente no nosso corpo. O mortal será absorvido, revestido de imortalidade. E o corruptível será revestido de incorruptibilidade. Graças ao Senhor. Mas, irmãos, que nós saibamos, embora esperemos esse dia cheio de ansiedade, bendita ansiedade, vem Senhor Jesus. Mas, hoje, nós não somos constrangidos a viver mais segundo a carne em nenhum dos seus aspectos e das suas paixões. Porque em nós opera a lei desse chamado Espírito da vida em Cristo Jesus. Que coisa preciosa. Então, 4 leis. Lei de Deus, lei da minha mente, lei do pecado e da morte na minha carne e lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, onde nós estamos. Agora, concluindo já, temos só um restinho de tempo. Nós já explicamos, na reunião anterior, essa frasezinha preciosa de Romanos 8,3. O que foi impossível para a lei, que é aperfeiçoar o homem, salvar o homem, endireitar o homem, né? Porque ela estava enferma pela carne, então nós não éramos capazes de responder às ordenanças da lei e agradar a Deus. Então o Senhor tirou o homem de lado, o verbo se fez carne, José não teve nada com isso, como já falamos. O Espírito Eterno prepara um corpo com natureza humana completa, espírito, alma e corpo humanos, né? No ventre de Maria, para Jesus, o Logos eterno. Então essa pessoa eterna que é o Logos, ele dá personalidade a uma natureza impessoal, que foi formada no ventre da Virgem. A personalidade de Jesus de Nazaré é a personalidade do Logos eterno. Quando ele fala, quando ele se manifesta, quando ele cura, quando ele come, dorme, tudo o que ele faz é a personalidade do Logos eterno. Compreendamos isso, amados irmãos. Não houve uma mistura de personalidade ali, não. Foi o Logos que deu personalidade àquela natureza humana, que era impessoal. Então o verbo se faz carne. Que lindo versículo. Que grande salvação. Então, isso fez Deus, Romanos 8,3, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa. Se tirar essa palavra semelhança aí, está tudo arrasado. Porque Jesus seria enviado em carne pecaminosa. Então ele seria pecador, né? Mas é semelhança de carne pecaminosa. Significa que ele tem tudo que nós temos, olha, como nós somos aqui. Tudo que nós temos, espírito humano, alma humana, corpo humano, pensamentos, sentimentos, desejo, né? Então ele tem carne humana, no sentido de corpo, né? De ser humano, ele é um ser humano, só que ele tem semelhança da carne pecaminosa, porque ele não é pecador, nele não existe pecado. Então, o que Deus faz quando envia seu filho em semelhança de carne pecaminosa? Continue o verso aí. E a versão revista atualizada diz, no tocante ao pecado. Está vendo aí na sua Bíblia? A ideia aí é, por causa do pecado. Então Deus envia o seu filho em semelhança de carne de pecado, por causa do pecado. Lógico. Porque se o homem precisava ser redimido, então quem vai redimir o homem é um homem. Um anjo não pode redimir o homem.
Então ele envia o seu filho em forma de homem. Aquele texto lindo que cantamos de Filipenses 2, né? Ele foi, esvaziou-se a si mesmo e se fez servo. Foi reconhecido em figura humana. É isso aí. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele pode ser o adequado representante. E por isso, vamos completar o versículo, condenou Deus na carne, no corpo de Cristo, o pecado. Não foi em mim, não foi em você, foi em Cristo que ele fez isso. Mas e em nós? O que acontece em nós por causa disso? Verso 4. A fim de que a justiça da lei, a norma da lei, o preceito da lei, é o que vem aí à frente, se cumprisse, presta atenção, aqui não diz em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei e foi o nosso digno representante na cruz, nos redimindo, nos substituindo. Mas agora o preceito, as demandas, a justiça da lei deve ser cumprida em nós, na nossa experiência. Como? Se não andarmos segundo a carne, ou se cumpre em nós que não andamos, está vendo? Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, parece que é tão claro, cristalino mesmo, né? Como cristal. Como que nós podemos agradar a Deus? Andando no Espírito, permanecendo em Cristo. Mas o que significa isso? Eu não compreendo o que significa permanecer em Cristo. Eu não compreendo o que significa andar no Espírito. Então deixe-me dar uma regra muito prática para os irmãos. Andar no Espírito significa 2 pontos. Não haver nenhum pecado conhecido em nossas vidas e não julgado na presença de Deus e não confessado. Primeiro, se nós temos pecados conhecidos por nós, porque graças ao Senhor, o Senhor não leva em conta, no sentido da experiência, aquilo que a nós mesmos é oculto. Não é? Embora isso tenha peso diante dele, e o Espírito Santo tenha um ministério de nos convencer do pecado, mas na nossa experiência, quando a luz não atinge áreas do nosso coração que reconhecemos como pecado, saiba que Deus é muito tolerante e longânimo conosco. Mas ele não é complacente, ele é longânimo. Então o que ele faz? Ele lança mais luz, mais um pouco de luz, mais um pouco de luz. E luz ilumina. Então a luz vai chegando perto dos cantinhos, onde nós não vemos sujeira, e nós vamos vendo que lá tem sujeira. Mas daqui eu não enxergo nada. Eu olho e digo, está limpo. Mas quando a luz chega lá, eu digo, não está limpo. Tem um inseto morto aqui. Né? Nossa vida cristã progride assim. Então eu vou repetir o que eu falei. Andar no Espírito significa não ter em nosso coração nenhum pecado conhecido que não tenha sido julgado na presença de Deus e confessado. Se tiver, nós não podemos andar no Espírito. Nós ainda estamos em Cristo, mas nós não podemos andar no Espírito. Nós vamos andar na carne, porque nós estamos sendo coniventes e complacentes com aquilo que entristece o Espírito Santo dentro de nós. Compreendeu isso, irmão? Segunda coisa, andar no Espírito. Essa nos encoraja muito. Não é uma questão mental. Para andar no Espírito, você não precisa ficar o dia inteiro recitando versículos da Bíblia. Eu acho muito bom isso. Porque se por um lado a palavra de Deus tem que morar no nosso coração, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É a nossa vida, é nosso pão. Mas nós não precisamos andar pelas ruas, tomar banho, compreende? Ficar na fila do banco, recitando versículos. Se a palavra de Deus mora no nosso coração e nós temos aprendido a permanecer numa relação de comunhão com o nosso Senhor, então não houve pecado quebrando essa relação, que eu já comentei aí, pecado não conhecido e não julgado e não confessado, nós então permanecemos no Senhor espiritualmente. Agora, na medida em que a nossa vida de relação com o Senhor cresce, nossa mente vai sendo conquistada sim. Então nós temos muito prazer
de andar pela rua aí, orando em secreto, no nosso íntimo, falando com o nosso Senhor, rememorando sua palavra que Ele nos tem falado, recordando coisas que Ele nos tem aí apontado o seu dedo. Observe mais isso, observe mais aquilo, observe isso que você disse, ou observe isso que você não disse. Quero chamar a sua atenção para isso. Nós somos sensíveis, porque nós permanecemos nele. Quem não permanece nele não é sensível a ele. Então isso também é andar no Espírito. É permanecermos no Senhor de tal modo a sermos sempre sensíveis a Ele. Então, como eu já usei uma expressão, vou repetir para os irmãos para ilustrar da maneira mais aguda que eu puder. Se você estiver concentrado numa tarefa, hoje em dia os trabalhos que fazemos são muito exigentes, não é? Que nós temos profissionais em todos os níveis, que precisam se concentrar, estudantes, não é? Que precisam se concentrar naquilo que estão fazendo. Então, quando você se concentra mentalmente para realizar um trabalho, você não está permanecendo em Cristo? Você não está vivendo no Espírito e andando no Espírito? Você colocou o quê? O Espírito de lado, agora espera aí um pouquinho, agora eu vou fazer um exercício mental, preciso estudar. A hora que eu terminar de estudar, aí eu volto a viver no Espírito. Você compreende, irmão, o que eu quero dizer? Graças a Deus, viver no Espírito e andar no Espírito não é uma questão mental, é uma questão espiritual. Nós podemos e devemos permanecer nessa condição 24 horas por dia. Por que não? Se algo que ofende ao Senhor tentar entrar nessa nossa relação, nós vamos discernir. Não é de Deus. É inconveniente. Fere o Espírito Santo. Não agrada o Senhor. Compreendeu? Nós só vamos reconhecer se nós permanecemos no Espírito. E é porque nós permanecemos que podemos então reconhecer. Então, graças a Deus também por isso. Não é um exercício mental, é um exercício espiritual. Mas como nós falamos, como ele atinge também nossa mente, então isso vai acontecer com a nossa mente, graças a Deus por isso também. Nossa mente vai ser conquistada. Nosso prazer será correr com os nossos pensamentos para o Senhor, rememorá-lo, suas glórias, suas belezas, sua graça, suas virtudes, sua palavra, seu amor, não é? O que ele tem nos falado atualmente entre os irmãos, aquelas orações que Ele tem colocado no nosso coração, aquelas intercessões por outros, não é? Isso é andar no Espírito, irmãos. Isso é viver no Espírito. Aí você diz, isso não tem sido frequente na minha vida. Eu praticamente me coloco em conexão com o Senhor quando eu pego minha Bíblia e vou para as reuniões, ou quando tenho a oração antes do almoço, ou aquela meia hora de manhã. Então realmente nossa vida está muito fraca, muito fraquinha. Precisamos avançar em uma condição de comunhão mais ampla com o Senhor. E isso é um exercício. Aprendendo a guardar a sua palavra no coração, a dizer, Senhor, vem atingir meus pensamentos, no meio dos meus negócios, no meio do meu estudo, no meio dos meus afazeres, no meio dos filhos que eu crio, no meio da pia cheia de louça para lavar, né? Ganha meu coração, atrai meus pensamentos para o Senhor. Então, isso sim é um exercício. Por isso, andar no Espírito é um exercício a ser praticado. Mas, graças ao Senhor, não é dependente de uma relação mental. E por último, então, para terminar, eu queria fazer, nós temos só uns minutinhos, poucos, queria fazer com os irmãos o seguinte. No verso 5 de Romanos 8, diz assim, olhe por favor. Os que se inclinam para a carne, está vendo ela aí, que ele já citou? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Então ele diz, os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam nas coisas da carne. Está vendo? Que é o oposto da vida do Espírito. Uma vida na carne é pensamentos que só pensam nas coisas da carne. Então é isso aí que tende a ocupar nosso pensamento pelo dia afora. É só coisa para fazer, coisa de comprar, vender, casar, não casar, estudar, etc. Negócios. Não é? Então os que se inclinam para a carne pensam só nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, interessante dizer que não é o Espírito que nos inclina. Né? Está dizendo os que se inclinam. Então, irmãos, é sim
um exercício espiritual nosso, que nós temos que estar ali aos pés do Senhor, rogando a Ele que nos ensine, nos ajude, nos aprofunde, nos faça crescer nisso, porque é um exercício espiritual. Aprendemos a nos inclinar para as coisas do Espírito, né? Então, se inclinam para o Espírito, resultado, cogitam das coisas do Espírito. Agora, olha o verso 6. Porque o pendor, a palavra fronema, no grego aí, é mente. A mente, vamos traduzir então como mente. A mente da carne, ou a mentalidade da carne, uma mente que só pensa nas coisas da carne, resultado é morte. Então chega o dia, fim do dia, você pega a Bíblia para vir na reunião e diz assim, meu Deus, 500 quilos em cada ombro, e uma bola de ferro em cada canela, não é? Compreende, irmão? Porque nós não estamos exercitando o nosso espírito a viver na presença do Senhor. Então nós estamos pesados, né? Fardos, aquilo, um céu de bronze quase. Não temos nada que orar, nada que falar, nenhuma ação de graças para dar. Ficamos amoados na cadeira, não é? Os irmãos percebem o quanto é prático esse assunto? Então é um exercício que nós temos que fazer. Os que se inclinam. Então a pergunta é, para onde você tem se inclinado? Se você se inclinar para as coisas da carne, você vai ficar assim mesmo. Mas se você for se inclinando, se inclinando, se inclinando, e Deus é bom, porque quem se inclina primeiro é Ele. Aí que está a beleza, a maravilha. Ele que se inclina, Ele que quer. Então quando Ele se inclina, e nós inclinamos respondendo, Ele se inclina mais. Nós inclinamos, Ele se inclina mais. Então nós vamos tendo um laço de atração, uma corda. Não é um barbantinho entre nós e Cristo, uma linhazinha entre nós e Ele. Nós vamos tendo um cordão de 3 dobras, que não se rebenta com facilidade, entre nós e o nosso Senhor, Jesus Cristo. É isso que Ele deseja, irmãos. E é isso que Ele está apto para fazer conosco, pelo seu Espírito. Então, a mente da carne e a mente do Espírito. Mente da carne dá para a morte, mente do Espírito dá, olha esses 2 resultados, vida e paz. Não tem nada que possa comprar isso, né? Vida e paz. Porque a mente da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem, não conseguem agradar a Deus. Então a vida fica amuada, infeliz, brocochô. Você conhece essa palavra? Né? Porque não consegue agradar a Deus, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que lindo ele dizer que nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Ele está dizendo assim, você não está vendo a provisão, não? Deus te colocou em união com Cristo e Ele te colocou no Espírito. Agora, para que não fique confuso, e você, olha, então se Deus me colocou em Cristo e se Deus me colocou no Espírito, então eu não posso andar na carne. Parece que contraria o que nós explicamos, né? Deixa-me dizer para você por que não contraria. E aí vamos ter que terminar aqui. Guarde essa figura para você, por favor, e pense nela bastante. E ore sobre ela antes de você ir para a cama hoje. Deus já nos colocou em união com Cristo. E segundo aí Romanos 8, 9, que acabamos de ler, ele vai dizer, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Então nós também podemos dizer, Deus nos colocou no Espírito. Mas como que Deus tendo me colocado no Espírito, eu posso andar na carne? Aqui está a explicação. O Senhor nos colocar no Espírito é como você entrar na piscina. Mas se você entrou na piscina, a água está ao redor de você. Seus movimentos estão limitados. Você vê que maravilha que é entrar nessa piscina do Espírito? Você vai ter dificuldade para andar aí leve e solto, né? Você está limitado pela água na sua circunferência. Mas não basta. Se você ler 1 Coríntios 12, você vai ver que Paulo diz assim, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, embora Deus tenha nos colocado no tanque, Ele não só nos uniu com Cristo, mas Ele nos colocou no Espírito. Olha que bênçãos maravilhosas. É nossa posição.
Mas agora ele está dizendo, beba da água onde você foi colocado. Beba da água da piscina. Então nós estamos postos pela graça do Senhor Jesus no Espírito. Mas quanto do Espírito tem estado em nós? Então qual é a nossa tarefa? Beba, beba, beba. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quanto mais bebemos, mais nós conhecemos esse ambiente no qual nós fomos imersos. Compreende? Eu posso morrer de sede numa piscina, não posso? Ou não? Posso. A única maneira é eu beber a água da piscina. Então é isso que significa ter sido posto no Espírito, mas não andar no Espírito. Para andar no Espírito temos que beber. Então temos que exercitar. Então temos que aprender a ter a palavra no nosso coração, nos voltar para o Senhor. Dizer, Senhor, o Senhor conhece minha mente é um cavalo selvagem. Corro para lá, corro para cá, corro para cá. E no fim do dia eu estou esgotado mentalmente. Resultado, morte, como diz o texto de Romanos 8. Não é? Frustração, sequidão, infelicidade, braveza. Não é? Então me ajuda, me ensina o que significa me inclinar para as coisas do Espírito. Que eu possa beber essa água, Senhor, mesmo que seja de início aqui em conta-gotas, mas é a água. Não é? E nós vamos tomando gosto por ela. E daqui a pouco conta-gota já não está resolvendo mais. Vai ter que ser um copo, vai ter que ser um balde. Não é? E nós vamos aprendendo a viver no Espírito, exercitando. Graças a Deus, irmãos, toda essa provisão foi dada para nós. Nós já estamos em Cristo e nós já estamos no Espírito. Mas precisamos beber. E aí, como nós estamos concluindo Romanos, não quero ficar faltoso. Aí em Romanos 8, Paulo usa 3 vezes a expressão gemidos. Também não queria passar por cima disso. Gemer. Ele vai dizer que aqueles que têm o Espírito gemem no seu íntimo. Eles gemem porque aguardam a adoção de filhos, a redenção do seu corpo, que nós já explicamos. Quando nós seremos conformados plenamente à imagem do nosso Senhor. Então gememos no nosso íntimo. Primeiro gemido. Depois ele fala que a criação toda que está aí fora de nós estamos vendo aí esse quadro. Ela também está gemendo. E gemendo alto, não é? Nós somos a geração que está vendo essa criação gemer como nenhuma outra geração jamais viu. Nós estamos vendo essa convulsão da criação. Né? Então está aí, criação gemendo, nosso espírito gemendo, aguardando a adoção de filhos, e graças a Deus. Lá no verso 26 de Romanos 8, quem sabe domingo podemos compartilhar isso com mais calma também. Vai dizer que o Espírito de Deus geme. E ele intercede, ele habita aqui em nós, ele geme e intercede diante de Deus, porque ele mora aqui em nós, a igreja. Então ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E não só isso, ele intercede conhecendo a vontade de Deus. Olha que lindo, irmãos. Criação gemendo, nosso espírito gemendo, aguardando a vinda do Senhor. E o Espírito de Deus, o Santo Espírito, também está gemendo. Então, quando nós oramos, ele geme conosco nas nossas orações. Ele geme, ora vem, Senhor Jesus, o Espírito geme. Ele geme para que sejamos santificados, ele geme para que nossas mentes sejam transformadas, ele geme para que nossa conduta seja adequada ao Senhor, geme para que vivamos vidas agradáveis ao Senhor. Graças a Deus. Imagine se ele não gemesse. Ele é um espírito que geme dentro de nós. Por isso tantas vezes nós oramos e tantas vezes nos derramamos diante do Senhor, não é? Porque ele, o Espírito, está gemendo. Tiago chega a dizer que ele tem ciúme, ele anseia por nós com ciúme. Ele não vai dizer, você quer andar assim? Então vai, vou deixar você, vou ficar te esperando. O Espírito Santo não diz assim. É como se ele dissesse, eu terei que ir com você, onde eu não quero ir. Mas eu não posso te abandonar, eu tenho que ir com você. E tenho que ir lá, junto com você, te fazer infeliz.
eu tenho que te fazer infeliz. Tenho que te fazer sentir a dor. Tenho que te levar à tristeza. Porque aí vai abrir caminho do arrependimento para você. Então ele geme em todos esses sentidos, irmãos. Porque ele é o fiel consolador que foi dado a nós para realizar a obra completa em nós, até o fim. Graças a Deus pelo bendito Espírito Santo que mora em nós. Então vamos concluir aqui e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor já preparou para nós a absoluta provisão, para que nós possamos realmente viver vidas agradáveis a Ti. Nós temos, Senhor, como Tua igreja, uma oração conjunta a Ti. É que o Senhor nos ensine a beber dessa água onde já fomos colocados. Sabemos que já fomos postos por Ti no Espírito. Agora queremos beber dessa fonte, Senhor, e vivermos vidas realmente espirituais, plenamente realizadas em Ti, bem-aventuradas. Senhor, nos corrige em tudo o que precisamos, para que possamos viver essa qualidade de vida. Senhor, alcança-nos com Tua graça, onde nós estamos, no lugar em que nós estamos, no nível e na condição espiritual que cada um de nós aqui nessa noite está. Venha ao nosso encontro, Senhor. Encontra-nos, atinge-nos, mas também te pedimos, eleva-nos para onde o Senhor está. Não nos deixe em nosso lugar, eleva-nos para o Teu lugar. Assim, Senhor, nós nos confiamos mais uma vez à Tua graça, à Tua longanimidade, ao Teu amor, à Tua paciência conosco. E obrigado pelo quanto o Senhor peleja e insiste com as nossas vidas. Senhor amado, queremos de todo o coração nos arrepender daquelas coisas que não têm sido segundo o Teu coração. Fala-nos, Senhor, constrange-nos, Senhor, alinha-nos, Senhor, contigo. Assim nós oramos no Teu amável nome, Teu precioso nome. Amém.